Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 32. Aqui na minha Bíblia tem um título chamado Bezerro de Ouro. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouros das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, esses são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhes ofereceram sacrifícios. Dizem, ó Israel, estes são os teus deuses que o tiraram da terra do Egito. Vamos orar? Deus amado e Deus bendito, eu sei que o Senhor zela e vela pela tua palavra. A tua palavra não volta vazia, sem cumprir com aquilo que lhe apraz. Agora, Pai amado, que o homem desapareça, que o Senhor cresça pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos falar algo muito importante, muito interessante sobre ídolos. Você tem ídolos no teu coração? Ou seja, você cultua algum Deus que não seja o Deus do céu no teu coração? Pastor, como assim? Eu não me ajoelho diante de uma estátua, diante de uma imagem, mas será que porventura você não está preso a alguém ou alguma coisa que toma o lugar de Deus? Porque idolatria é tomar o lugar de Deus. Ou seja, quando você sente ciúmes, por exemplo, um ciúmes doentio, é algo que vai além daquilo que é normal, porque todas as pessoas sentem ciúmes. Se você sente um ciúme doentio, você tem essa pessoa como um Deus na tua vida, mesmo que seja inconsciente. Vou te contar uma historinha para você compreender. Uma certa feita eu estava trabalhando e aconteceu de uma pessoa que foi tentar, e ela estava indo para a ponte do viaduto da Garganta do Diabo, e ela ia se matar. E Deus me falou muito forte no meu coração que era para abordar aquele veículo, e eu, sem saber, naquela hora, ouvi a voz de Deus e fui abordar aquele veículo. Quando cheguei naquele veículo, que eu estava trabalhando, na época na Polícia Rodoviária Federal, pedi os documentos e a pessoa olhou para mim e disse: Pastor Adão. E eu vi que ela me conhecia, além de policial, também pastor. E eu perguntei para essa pessoa: você está bem? E ela começou a chorar de uma forma copiosa, ela não se aguentou e chorava que nem uma criança. Naquele momento eu convidei para essa pessoa para ir até o posto e começamos a conversar as coisas de Deus, porque ele também era um cristão, era um crente em Jesus. E eu perguntei para ele: você ia se matar? E ele disse: sim, pastor, eu ia me matar, a minha vida não faz mais sentido, a minha noiva me deixou, me abandonou e eu quero me matar. Eu só ouvi a voz dizendo: te mata, você não tem mais por que viver nesse mundo. E eu comecei a conversar com essa pessoa e ao mesmo tempo que eu conversava, daqui um pouco, aquela mesma voz que me falou para eu pular e ir lá para a pista e abordar aquele veículo, disse para mim mais uma vez: para tudo. E eu parei.
Naquele momento a voz também disse assim para mim, ele não está ouvindo nada que você está falando. E eu fiquei boquiaberto, porque até então eu não tinha tido essa experiência. E eu perguntei, Senhor, o que eu faço? E o Senhor falou, ele está surdo, ele não está ouvindo, tem algo tapando os ouvidos dele espiritualmente. E eu peguei e orei, assim como a voz do Senhor falou para mim, para que fosse destapado os ouvidos espirituais. E naquele momento, daí, eu perguntei para ele, você está me ouvindo agora? Ele falou, pastor, agora sim. Até o momento eu só ouvia, eu via que o Senhor abria a boca, mas não ouvia nada que o Senhor falava. E a partir de então eu entendi, e mais ainda com essa revelação, que o mundo espiritual é algo muito real. E mais tempo depois, conversando com outra pessoa, essa pessoa reclamando que estava na igreja e que as coisas não iam para frente, e que a vida estava difícil, estava complicado, e que Deus não falava com ele, e que não sentia a presença de Deus. E naquela mesma situação, naquele mesmo momento, o Espírito Santo me mostrou que ele também, assim como esse outro irmão, tinha colocado um Deus, que era a sua noiva, no caso a sua ex-esposa agora para esse irmão, no lugar de Deus, porque tudo que ele fazia era voltado para a ex-esposa, queria reconciliar e tinha problemas naquele momento. E eu perguntei para ele assim, você está entendendo que você tem um ídolo no teu coração? Ou seja, você formou um bezerro de ouro. Alguém ou algo, no caso é uma pessoa que está competindo para tomar o lugar de Deus, ou seja, o lugar de primazia, o primeiro lugar. E ele disse, pastor, agora eu entendo que eu inconscientemente coloquei alguém acima de Deus. Então agora você vai ter que tomar uma decisão de tirar essa pessoa do teu coração e pedir de repente para Deus arrancar, já que o amor acabou, o relacionamento acabou. Então você não pode colocar pessoa, objeto, casa, cigarro, vício, pornografia, sexo, qualquer coisa como prioridade na tua vida. A tua prioridade número 1 é Deus. E ele entendeu assim, pastor, o que eu faço? Você vai ter que pedir para Deus arrancar do teu coração esse ídolo, porque conscientemente ou inconscientemente você formou um ídolo no teu coração, e esse ídolo ele está competindo com Deus. Então o ídolo, na verdade, ele compete a atenção, o tempo, o dinheiro, tudo que você tem, as tuas energias com Deus. Ele quer, na verdade, tirar e te distrair para que você não procure a Deus, não busque o recurso principal, o primeiro e último recurso é sempre Deus. Então, quando nós entendemos isso, que conscientemente ou inconscientemente nós às vezes formamos ídolos, bezerros de ouro dentro de nós. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de como é que esses ídolos, esses bezerros de ouro são formados dentro do nosso coração. Então, primeiramente eu quero falar que o povo de Israel, ele viveu 430 anos como escravo no Egito. Eles tiveram que trabalhar de uma forma forçada, a mentalidade dele foi escravizada e automaticamente só sabiam obedecer às ordens, não tinham e não pensavam. Por quê? Porque eles eram escravos. Mas Deus, ele chamou Moisés para ser libertador. O que eu quero falar para você hoje é que Deus sempre levanta um libertador. O libertador, na verdade, o principal libertador é Jesus. João 8:32, 36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a única forma de nós sermos realmente livres é através da libertação que é produzido pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele usa pessoas para isso, para esse processo de libertação. Às vezes nós não sentimos, não visualizamos, não percebemos que estamos sendo enredados, aprisionados por alguma coisa ou por alguém, e quando a gente vai ver, a gente está sem força, a gente está deprimido, a gente está cansado, sobrecarregado, a gente está angustiado e não sabe o que fazer. Por quê? Porque nós estamos perdidos, nós estamos presos em nossas emoções, presos na nossa vontade, não temos vontade de viver, não temos vontade de trabalhar, não temos vontade de fazer nada. E muitas vezes é porque formamos ídolos em nossa mente, em nossos corações. Deus levantou Moisés para tirar aquele povo do Egito.
atravessou o Mar Vermelho, ou seja, um grande milagre. Dançaram, pularam, cantaram para o Senhor. Deus fez brotar da rocha água quando eles tiveram sede. Deus transformou a água salgada, a água de um lago que era salgado, em água doce. Deus fez chover pão para eles comerem todos os dias. Quando eles estavam com fome de comer carne, Deus fez chover codornas, eles comeram carne de codorna. Ou seja, Deus fez muitas e muitas maravilhas todos os dias. A Bíblia diz que o sapato, ele não se desgastou, a roupa também não se desgastou. Então, Deus fez a roupa crescer juntamente com eles e não se desgastar. Isso é um grande milagre que Deus fez e está escrito na palavra de Deus. Então, Deus fez milagres e sinais tremendos para aquele povo. E mesmo assim, aquele povo tinha um coração duro, um coração obstinado, um coração rebelde, um coração que estava sempre reclamando, sempre murmurando, um coração que se desviava com muita rapidez da presença de Deus. Esse era o povo de Israel. Agora, a situação é o seguinte, eles estão agora no Monte Sinai, Deus chama Moisés para lhe revelar muitas coisas. Por exemplo, Deus revelou para ele a criação, onde ele escreveu depois o livro de Gênesis, ou seja, os mistérios da criação, Deus revelou para Moisés e ele colocou depois na palavra de Deus. Deus revelou a lei do Senhor, os 10 mandamentos e tantas outras coisas Deus revelou nas suas particularidades da palavra de Deus. E por isso Moisés ficou 40 dias, 40 noites, na presença de Deus, e realmente ele estava como um anjo, porque não comia, não bebia, e estava realmente na presença do Senhor. Agora o povo não estava na mesma conexão, não estava interligado intimamente com Deus, e o povo, na sua carnalidade, fez perguntas, fez indagações e fez conspirações contra Moisés. Então essa situação, para que você possa compreender e entender o que nós estamos falando. Então a primeira coisa que a Bíblia diz aqui, que eles disseram assim para Arão, olha, você vai ter que tomar uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então a primeira coisa que eles fizeram é cuspir no prato que comeram, ou seja, eles estavam dizendo que Moisés não era suficiente para eles. E a Bíblia diz que Moisés foi o maior líder que esse povo teve, o maior profeta que esse povo teve, foi o grande legislador, foi aquele que Deus falou com ele face a face. A Bíblia fala que o rosto de Moisés brilhava quando ele estava na presença de Deus, de tal maneira que teve que usar véu, porque a glória de Deus ela era refletida no rosto de Moisés. Então olha só a situação, eles estavam diminuindo, fazendo desdém de Moisés como líder, e eles queriam agora algo que eles pudessem visualizar para que aquilo pudesse se tornar um Deus. Ou seja, eles estavam na verdade sendo rebelde não somente com Moisés, mas principalmente rebelde contra Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus não permitiu que nenhum deles entrasse na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Esses dois confiaram em Deus. Essa geração dos mais antigos foram os únicos que entraram na terra prometida. Então agora eles pedem que lhe façam deuses, deuses que eles possam ver, deuses que eles possam venerar, adorar. E aí eu aprendo algo muito interessante, porque o ser humano, todos nós, temos uma tendência natural de criarmos deuses, fabricarmos deuses que vão servir para os nossos propósitos, ou seja, um Deus que, entre aspas, eu posso controlar, um Deus que eu não preciso necessariamente me submeter, mas na verdade Ele vai se submeter a mim, porque eu estou fabricando o meu Deus e esse Deus vai ser de acordo com o que eu creio ou acredito que deve ser. Então fica mais fácil, eu vou estabelecer as regras, eu vou estabelecer o domínio, o controle e os limites para esse Deus. Se eu não compreendo isso, se eu não entendo isso, o que acontece? Eu tenho que me submeter a Deus. E quanto que a palavra de Deus ele é bem clara,
que nós é que devemos submeter ao senhorio do Deus, porque o nosso Deus é o Deus soberano, o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra, o nosso Deus é o Deus todo-poderoso, o nosso Deus é o Deus que Ele sabe todas as coisas, ou seja, é onisciente, Ele sabe antecipadamente, é presciente, Ele tem todo o poder, onipotente, mas antes de tudo isso, Ele é Pai. Ele me compreende, Ele me entende, Ele não faz acepção de pessoa, Ele me ama e Ele quer me ajudar, Ele quer me proteger, Ele quer me guardar. Então, dentro de Deus, eu estou e eu tenho a provisão, eu tenho a proteção, eu tenho a segurança no Senhor. Mas aqui o povo estava rebelde, o povo não queria saber de Deus, o povo estava querendo fabricar e criar os seus próprios deuses. Mas pastor, isso acontece hoje. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E no versículo 27 diz que o homem foi feito para dominar sobre todas as coisas. Pastor, o que isso está querendo dizer? Estou querendo dizer que Deus me fez a sua imagem e semelhança. Eu tenho poder de criação, eu tenho poder de dedução, eu tenho poder de interpretação, eu tenho poder de análise da situação, porque Deus tem todas essas características e Ele transferiu gentilmente para o homem, ou seja, o homem é a coroa da criação. Também Deus me deu o poder para eu dominar todas as coisas, mas isso na verdade não acontece, porque muitas e muitas pessoas hoje são dominadas por plantas. Ah, pastor, me explica melhor. Eu vou te dar um exemplo: o cigarro é uma planta. A maconha é uma planta, a cocaína é uma planta, a cachaça é uma planta derivada de planta. Ou seja, em vez de eu dominar a planta domina a mim. Então isso não vem de Deus, isso não é do Senhor. Isso só produz desastre, isso produz vício, isso produz tristeza. E o que eu aprendo? Que toda vez que alguém é dominado por alguma coisa ou por alguém, isso vai enfraquecendo a pessoa, e isso vai empobrecendo a pessoa. A palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus ou às riquezas. Em outra tradução fala Mamon, que é uma entidade demoníaca que representa o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. E quantas pessoas matam, quantas e quantas pessoas fazem qualquer coisa para obter o lucro, para poder se promover, para poder aparecer. Por quê? Porque ele quer ostentar alguma coisa. E a palavra de Deus diz: louco, Lucas 12, 20, se hoje eu te chamar, ou seja, se hoje tu morrer, para onde tu vai ir? O que tu tens preparado? A Bíblia diz, é louco, é loucura para o homem pensar que ele pode ganhar o mundo inteiro e ele vai perder a sua alma. A única coisa, ou o maior dos inimigos de Deus hoje, é o dinheiro, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Pastor, então todo cristão verdadeiro tem que ser pobre. Não, não estou falando isso. Deus quer que nós sejamos prósperos. Salmo 1 diz, se eu meditar na palavra de Deus de dia e de noite, serei como um árvore plantado junto ao ribeiro de águas, que tudo que eu fizer vai dar certo, tudo que eu fizer vai prosperar. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, diz que se eu guardar a bênção, se eu guardar os mandamentos de Deus, ou seja, e obedecer, o que vai acontecer? As bênçãos, elas correrão atrás de mim, elas me alcançarão e elas permanecerão. Ou seja, Deus deseja que nós sejamos prósperos, ricos em todas as áreas, inclusive financeiramente. Mas a principal riqueza não é a financeira, porque do pó eu vim e ao pó vou retornar. Quando eu morro no caixão, não vai aliança de ouro, não vai cheque, não vai nada dessa terra, eu não vou levar nada dessa terra. Então, os bens, o dinheiro, eles são um excelente servo, mas são um péssimo senhor. Eu não posso viver em função do dinheiro. Eu tenho que fazer com que o dinheiro trabalhe para mim. Eu tenho que fazer com que o dinheiro ele me sirva aos meus interesses, da minha família e das pessoas que estão próximas de mim. Eu tenho que ter projetos para Deus, para usar em benefício das pessoas. Então, quando eu sou uma pessoa egoísta, individualista, penso só em mim, Deus não vai me abençoar. Agora, se no meu coração há um coração
altruísta, ou seja, eu penso nas pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Não só dou peixe, mas também ensino a pescar, dou recursos, dou condições, automaticamente eu tenho a bênção do Senhor. Agora voltamos aqui para a questão da idolatria. A idolatria é a mais triste decisão de tirar Deus do trono, ou seja, tirar Deus do comando e colocar o bezerro, colocar o ídolo. É a oportunidade do diabo entrar na tua vida e produzir danos irreparáveis. Isso aqui é terrível, terrível. Então a idolatria é a maior arma do nosso inimigo. E nós vimos e nós falamos que há uma luta entre a carne e o espírito. A carne quer satisfazer os desejos humanos. E o espírito nosso, que foi criado por Deus, veio de Deus, quer voltar para Deus e quer se relacionar com Deus. Então, há essa luta dentro de nós. Nós temos uma luta externa contra o diabo, contra o mundo, contra o sistema, uma luta interna contra os nossos próprios sentimentos, que são carnais, e também nós precisamos, então, repensar em todos os nossos princípios, todos os nossos valores, naquilo que realmente nós acreditamos. Vou te dar um exemplo. O filho pródigo, ele chegou num momento da vida que ele queria o dinheiro do pai, queria os bens do pai, queria realmente ir para farra, ir para festa, ir para balada, como se fosse hoje, ou seja, aproveitar a vida. Ele pensava assim. O que aconteceu? O dinheiro acabou. E os amigos sumiram. Aonde que ele foi parar? Junto com os porcos, e querendo comer a comida, a lavagem dos porcos. Até que um dia ele caiu em si e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, que pelo menos lá, como trabalhador, vamos ver se ele me aceita como seu trabalhador. Ou seja, a idolatria, o amor ao dinheiro fez com que ele empobrecesse, ficasse numa miséria. Então, quando as pessoas, elas vivem em função do dinheiro, elas vão cair em miséria. Mas pastor, eu conheço muitas pessoas que vivem em função do dinheiro e são ricas, mas conseguem dormir. E cadê os filhos? Muitos filhos não querem saber dos pais. Ou seja, aos olhos humanos são ricas, mas para Deus são pobres, miseráveis e nus. A verdadeira riqueza é aquela quando nós temos paz no nosso coração. É aquela quando nós temos uma família abençoada, que os filhos desejam estar junto com os pais. Os filhos riem, o pai ri junto. Ou seja, há uma festa, há uma harmonia, há um equilíbrio. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos equilibrados, ou seja, nem para uma extrema, nem para o outro extremo. Nós precisamos ter equilíbrio. Essa é a palavra-chave. E para isso, nós precisamos muito da presença de Deus. Pessoas hoje estão tendo como ídolo as redes sociais. Quantas e quantas famílias estão sendo destruídas por causa das redes sociais? Mulheres, homens que não conversam mais, não se relacionam, não conhecem mais o seu parceiro, a sua parceira. Por quê? Porque estão no Facebook, estão no WhatsApp, estão no Instagram. Ou seja, eles vivem no mundo virtual e esquecem do mundo real. Isso provoca dor, isso provoca tristeza, isso provoca destruição. E a palavra de Deus diz em João 10:10, a primeira parte: o diabo, ou seja, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, o diabo está fazendo e acontecendo nos lares, com as pessoas, e as pessoas não estão nem aí, e elas não estão percebendo quão presas elas estão, quão viciadas elas estão. Elas não estão percebendo quanto que aquela coisa se transformou num ídolo, num Deus para ela. Pastor, o que significa um ídolo? É tudo aquilo que eu tenho tristeza. Uma possibilidade de perder me causa tristeza, me produz dor. Se eu tenho muita tristeza, se eu tenho muita dor em pensar na possibilidade de perder, quem sabe aquilo se transformou num ídolo. Então pode ser uma coisa, pode ser alguém, pode ser meu trabalho, pode ser a esposa, pode ser o esposo, pode ser um filho, pode ser o futebol. Quantas pessoas de repente não vão mais na igreja por causa do futebol, porque estão ouvindo e vendo o clássico, Grenal? Quantas pessoas brigam e matam por causa de um time? Isso é de Deus? Eu creio que não. A Bíblia diz que não. Ah, pastor, então eu não posso ter um time? Pode, deve ter um time.
mas seja e faça isso com decência, com ordem, coloque limites. Quantas pessoas têm filhos e não sabem dizer não para os seus filhos? E o filho se transforma num carrasco, o filho se transforma num ditador e governa os seus pais. Pais que são frouxos e sem caráter muitas vezes, e fracos como Arão, porque Arão conhecia o seu irmão e conhecia Deus, e Arão tinha que colocar um limite para o povo, dizendo: só um pouquinho, espera aí, a coisa não é assim, Moisés subiu, eu estou aqui no lugar dele, vamos procurar Moisés, vamos ver o que está acontecendo. E Arão, por causa da pressão do povo, fez um ídolo para agradar o povo. Nós não podemos agradar as pessoas, ou agradamos a Deus ou agradamos as pessoas. Nem sempre você vai poder agradar todas as pessoas. Às vezes, agradando as pessoas, você vai desagradar a Deus. Você precisa ter um caráter firme de saber o que tem que fazer e na hora tem que fazer. Isso é sabedoria, é conhecer a palavra de Deus e dizer: só um pouquinho, até que eu vou, a partir daqui não. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 5, versículo 29, que nós devemos sim atender e obedecer às autoridades, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, a obediência às regras, às leis, às pessoas tem um limite, desde que isso não venha contra a palavra do Senhor. Ou seja, nós temos que ser pessoas de postura, de decisões, pessoas de firmeza de caráter, pessoas de integridade, pessoas de valores. É isso que o mundo está precisando de hoje. Homens e mulheres de valores, que não negociam contra a palavra de Deus. Você vai até um certo ponto, você procura e evita a briga, a discussão, mas se porventura tiver que defender a palavra de Deus, você só um pouquinho. A palavra de Deus não diz isso, eu não vou receber isso, eu não vou fazer isso, isso é pecado. Ah, mas o que os outros vão dizer? Não importa, o importante é o que Deus vai dizer para você. Se você tiver a tua consciência tranquila perante Deus, esqueça os homens, faça e cumpra a tua parte, porque você vai ser julgado pelos homens, mas não se esqueça que você vai ser julgado por Deus. A justiça humana pode falhar, e quantas vezes falha, mas a justiça divina jamais vai falhar. Tudo que você falar e as tuas atitudes, você vai ter que prestar conta no tribunal do Senhor Jesus Cristo. Então, antes de querer agradar os homens, procure agradar a Deus e tenha a tua consciência tranquila, serena, estável, sabendo que Deus está contigo. É isso que importa. O resto é o resto. Deixe para trás, porque Deus tem que estar no controle e Deus tem que ser o teu Deus verdadeiro. Não coloque, não construa novos ídolos. Amém? Quantas e quantas pessoas têm, muitas vezes até na própria igreja, é um pastor famoso, querem tirar foto, muitas vezes é um cantor, e funcionam como tiete, e fãs, e pegam autógrafo. Isso não é de Deus. São pessoas como eu, como você. A única pessoa que a gente tem que adorar em espírito e em verdade, a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 23, é o Senhor. E o Senhor procura esses verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz em Provérbios 4, 23 e também Provérbios 23, 26, sobre o coração, que nós devemos entregar para Deus o nosso coração. O coração, ou seja, a nossa mente, é a sede do que nós pensamos, é a sede do que nós sentimos e a sede da nossa vontade. Ou seja, o que Deus quer? Deus quer você por inteiro, Deus quer você por completo. Entrega-te a Deus por completo e você verá que Deus vai te recompensar, e você verá que você vai ser próspero, e você verá que você vai ter paz, e você verá que você vai ficar tranquilo e sereno, porque tem a proteção e a provisão do Senhor nosso Deus. Eu vou orar por você nesse momento. Feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, coloca agora essa pessoa que está assistindo essa programação. Que o teu Santo Espírito possa produzir vida e vida com abundância nesta pessoa. Tira ela das prisões que ela está, por vícios, por ídolos, por pessoas, por coisas que ela não consegue dominar. A tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livre. Liberta essa pessoa desse ídolo, desse bezerro de ouro, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém.